tema intitulado O Sentido Novo. O sentido novo no sentido dos sujeitos criativos. Vamos fazer uma digressão sobre o sentido novo. Quando é que uma coisa nova acontece? Quando é que na cultura alguma coisa nova acontece? Ou será que é a consciência individual que muda? O objeto do conceito, futuro, esperança, lei, democracia, todos os conceitos centrais da vida social, o objeto desses conceitos se modifica. Quando é que um sentido novo aparece apresentando outros objetos ou se negando a falar de um objeto que talvez não exista mais? A primeira questão da vida humana é entender que o ser humano é uma espécie animal, é uma espécie biológica, um ser vivo, e todas as espécies se extinguem, e se o ser humano olhar para a sua raiz biológica, ele vai perceber que talvez o universo não tenha sido criado em função da espécie humana. Os objetos culturais que o ser humano pode fabricar com sentido, que vão se acomodando aos lugares físicos, a comunicação, as mudanças, o ser humano vai se adaptando, é um organismo social que vai transformando o seu ambiente, sincronizando, coordenando as condutas. Quando é que um sentido novo surge? Será que é no momento da dúvida? Será que é no momento da angústia? Será que é no momento da dor? Será que é no momento da normalidade? Será que é normal que coisas novas surjam, que palavras novas, que pensamentos novos, que ideias novas surjam no mundo? A criatividade humana tem algum limite no sentido de criar o universo cultural, o universo do pensamento? Talvez o ser humano tenha criado muitas culturas, muitas e muitas culturas. Talvez o sentido novo seja o fato de que novas culturas ainda possam surgir. Culturas que ainda não existem. Coisas que vão ser realizadas por outras gerações se a espécie humana continuar existindo. Mas como espécie animal, como tantas espécies que já foram extintas, e pelos grandes riscos coletivos que o ser humano se coloca, pelos conflitos internos dos indivíduos, das espécies, de grupos, das classes sociais, a espécie humana então talvez tenha como sentido novo encontrar soluções para os problemas sociais que a própria espécie cria. Os conflitos políticos, os conflitos do poder, os conflitos da produção, e as alternativas, as respostas novas que as pessoas podem apresentar. Havia um tempo o conceito de inteligência na pedagogia, ele tinha o sentido de ser formas de solução de problemas. Inteligência tinha a ver com solucionar problemas na década de 1990. Então a coisa nova
a solução. A coisa nova era produto da inteligência humana. Isso é possível, racionalização. Agora, no campo da arte, o sentido novo, a novidade absoluta, aquilo que não foi pensado ainda, a materialização, a inspiração, onde a coisa nova começa, onde o sentido novo começa. Existe uma luta que ainda não aconteceu. Existe a luta como parte de um sentido novo. A gente pode, como ser humano, prever não, a gente pode supor, pela história passada da espécie humana, que os conflitos políticos serão constantes, por mais que coisas novas venham, por mais que coisas novas surjam, ainda haverão problemas para serem resolvidos, conflitos emocionais, amorosos, psíquicos, existenciais, religiosos, econômicos, a existência das classes sociais, né, como analisadas por Karl Marx no século XIX, ainda é uma referência de uma ideia de funcionamento da sociedade humana. E a coisa nova, para o Marx, ele já antecipava a coisa nova. O que vai ser novo vai ser a superação dos conflitos de classe, através da hegemonia de uma classe que vai solucionar todos os conflitos de classe. O novo será algo antigo, definitivo, uma justiça quase ontológica, que a natureza vai fazer o ser humano a criar, como a emancipação da classe trabalhadora, no caso do Marx. E os sentidos novos, que os fenômenos naturais, por exemplo, os tsunamis, terremotos, secas, as intempéries mesmo dos biomas, conflito com outras espécies parasitas de lavouras, por exemplo, essas demandas humanas, os rebanhos humanos, tanto em termos eleitorais, em termos educacionais, em termos da educação, e os rebanhos de animais que o ser humano cria para poder se alimentar, as granjas, os rebanhos bovinos, suínos, e as doenças que eles podem provocar. Outra fronteira são os conflitos da saúde humana, por exemplo, a pandemia passada em 2020, o vírus, o Covid-19, que fez com que sentidos novos tivessem que acontecer como resposta. A criatividade humana como resposta para a democracia, entendida como um tipo de governo, de poder que valoriza tanto as alternativas, as possibilidades, que a democracia poderia ajudar a espécie humana a se colocar sempre com força para resolver problemas sociais, sempre com coordenação para resolver problemas sociais. O humanismo é o grande estágio evolutivo da espécie humana. O humanismo empregado na tecnologia, por exemplo, o humanismo empregado na economia, o humanismo empregado na formação, o humanismo no sentido de que todas as vidas humanas importam. Todas as vidas importam. Então, qualquer negociação política, qualquer negociação cultural, qualquer plano econômico,
qualquer estrutura de saúde, qualquer estrutura de educação tem que enfocar a importância de todas as vidas, no sentido da novidade que cada indivíduo pode oferecer à sociedade. Cada indivíduo é único, cada indivíduo é portador de uma sequência genética específica e ele pode coordenar a criação de originalidade artística, de originalidade científica. Cada ser humano que nasce pode contribuir como resposta da espécie para a adaptação, para a evolução humana. A espécie humana precisa habitar outros planetas, precisa expandir em quantidade, porque ela carrega o humanismo, que é a possibilidade de relação harmônica, inteligente, racional, relação democrática, relação de valorização do indivíduo e do grupo, da vida, de todas as vidas possíveis, da biodiversidade. E essa manutenção da biodiversidade pela democracia faz com que a possibilidade de coisas novas que possam surgir na cultura seja muito grande. As guerras diminuem a produção cultural, as guerras diminuem as bibliotecas, os museus, as escolas, as grandes guerras diminuem toda essa produção cultural. E os combates, as pandemias, por exemplo, inicialmente diminuíram isso, quando a economia foi colocada como o problema central. Mas depois, o desdobramento disso foi que a perspectiva democrática foi a única solução para vencer o vírus. Uma gestão sensível de preocupação coletiva, de que cada um é importante, de que todos os idosos são importantes, de que todos no Brasil são importantes, de que o Brasil não pode ser dirigido por um grupo que quer a destruição de outros grupos, a morte, o extermínio. Todos têm que ser mantidos para que o armazém cultural da sociedade brasileira seja garantido, coisas novas, sentidos novos possam surgir. O sentido novo também é um compromisso. O sentido novo como compromisso para o artista é um princípio fundamental, importante. Um artista é o cara que está comprometido com o sentido novo. É o sujeito e a sujeita que estão em busca do sentido novo, em busca da inspiração, em busca de uma luz nova no mundo. Uma luz nova como um amanhecer, como um novo dia, como um tempo ainda não vivido, como um sabor ainda não experimentado, como uma imagem ainda não assistida, como um som ainda não escutado, como uma sensação diferente, e não só diferente, marcante, positiva, o sentido novo da dor de uma tortura nova, de uma nova tortura, é insuportável. Os torturadores do período da ditadura ofereciam sentidos novos para aqueles estudantes de ciências humanas que foram presos porque professavam uma crença, a crença no socialismo. Mas será o socialismo o único sentido novo? Que outros sentidos novos, que outras possibilidades ainda não foram exploradas pela sociedade humana? Aonde está o novo? Onde ele vai começar? Aonde começará a coisa nova? Onde será o início da coisa nova e qual coisa nova acontecerá? Em termos daquilo que o ser humano pode produzir, em termos da cultura, onde é que está a ponta da cultura?
Onde é que a cultura começa? Onde é que ela continua para começar? Essas são formas de esvaziar o sentido e pensar a novidade. Outra coisa que tem a ver com o sentido novo, com a expressão sentido novo, é o dia do combate. Em termos das artes marciais, o dia do combate é o dia da novidade, é o dia da coisa nova. E o combate, ele sempre vai ser um momento difícil. Os combates mais difíceis. E os momentos que antecipam o combate são os momentos em que a binaridade do viver e do morrer, elas colocam a urgência da sobrevivência. E o sentido novo pode ser os últimos momentos também. Aquele instante em que é necessário produzir algo que fique marcado, que determine, que influencie de uma forma última, de uma forma radiante, de uma forma vencedora, vitoriosa, entendendo o ser humano como uma passagem, como uma inteligência que tem uma duração, que tem um tempo, a vida pessoal, e dentro dessa vida pessoal, a produção da cultura. A novidade pode acontecer como uma resposta aos últimos momentos, aos momentos difíceis, aos momentos de preocupação, aos momentos de angústia. O homem e a mulher podem oferecer novos sentidos nesse último momento. Então talvez o sentido novo só aconteça mesmo ao final. Talvez o sentido novo, ele não exista o tempo todo na vida das coisas, na vida da cultura.